É, a nossa intenção hoje é nós termos a segunda aula de trigêmeo. Essa aula de trigêmeo, ela deve ser, obviamente, né, a continuação da parte introdutória que versa sobre a anatomia intracraniana retrogasseriana do trigêmeo, até chegar às raízes lateral e medial. E essa raiz mais espessa, né, a raiz lateral, forma o gânglio de Gassa. Então, o que nós vamos ver agora é tudo a partir do gânglio de Gassa. E o que vocês viram na primeira aula deve ter vindo desde do, do córtex cerebral até o gânglio de Gassa. Então, nós vamos partir do gânglio de Gassa falando sobre os três ramos, né, do nervo trigêmeo, daí essa denominação, que são, respectivamente, oftálmico maxilar e o nervo mandibular. Bom, então, nós estamos aqui dentro da cisterna trigeminal, também chamado de cavum de Meckel, aquela impressão que fica na face anterior do rochedo temporal, a impressão trigeminal próximo ao ápice na face anterior da pirâmide temporal, aonde nós vamos ter a maior massa ganglionar do nosso corpo, que é o gânglio de Gassa, é o maior gânglio sensitivo do nosso corpo. Basicamente, as células que formam esse gânglio são neurônios pseudo-unipolares, que estão aqui agrupados. Esses neurônios pseudo-unipolares são aqueles neurônios que têm um corpo, de onde sai desse corpo um único prolongamento, e esse prolongamento, assim que sai do corpo, ele se bifurca em um prolongamento chamado de prolongamento periférico longo e um prolongamento denominado de central curto. Né? O prolongamento periférico, ele vai até as terminações nervosas localizadas na periferia do território de inervação, quer seja do oftálmico, quer seja do maxilar, quer seja do mandibular. E o prolongamento central vai fazer conexão aqui entre a ponte e o braço da ponte, né? Próximo aqui um pedúnculo cerebelar médio, na origem aparente do nervo trigêmeo no tronco encefálico. A raiz motora do nervo trigêmeo, que inicialmente ela é medialmente localizada em relação à raiz sensitiva, em um determinado momento na fossa posterior do crânio, ela passa por baixo da raiz sensitiva, então há um cruzamento dessas duas raízes, a raiz motora que está por baixo, medialmente a raiz sensitiva passa por baixo dessa e vai se unir apenas à divisão mandibular do nervo trigêmeo. Então nós podemos dizer que a raiz, que os nervos oftálmico os nervos maxilares, eles são apenas sensitivos e a parte motora do nervo trigêmeo está tão somente associada ao nervo mandibular, que é misto. Então, o nervo oftálmico, ele é sensitivo exclusivamente, o nervo maxilar é exclusivamente sensitivo, enquanto que o nervo mandibular, ele é misto, porque ele tem tanto a parte sensitiva que termina, que são prolongamentos periféricos longos dos neurônios pseudo-unipolares localizados aqui no gânglio de Gassa, como também ele tem um componente motor, que sai do crânio através do forame oval, né, formando no conjunto o que nós chamamos de nervo mandibular. Nessa visão aqui, a gente consegue ver também como se fosse uma dissecção, onde a dura mater que forma o cavum trigeminal foi recortada. Aqui em azul nós temos o seio sagital superior, desculpe, o seio petroso superior, e nós estamos vendo o gânglio de Gassa, como eu já disse para vocês, a maior massa ganglionar do nosso corpo, que é achatado no sentido crânio-caudal, e possui uma face posterior convexa,
Essa face, através dessa face anterior convexa é que saem respectivamente os nervos oftálmico, maxilar e mandibular. E nós podemos ver aqui por transparência também a raiz motora passando por baixo do gânglio de Gássia, passando por baixo da raiz sensitiva inicialmente e depois do gânglio de Gássia, para se unir tão somente ao nervo mandibular e não tendo nenhuma relação com os nervos oftálmico e maxilar, ok? Aqui nós temos uma dissecação, peças da disciplina de anatomia, onde nós podemos observar o gânglio de Gássia e saindo da face anterior desse gânglio, os nervos oftálmico, maxilar, aqui o mandibular. O oftálmico indo em direção à fissura orbital superior, o maxilar indo em direção ao canal redondo e o mandibular indo em direção aqui ao forame oval. Aqui, mais uma vez, nós estamos vendo a mesma estrutura numa dissecação, mostrando essa superfície fibrosa aqui, que é dura mater. A dura mater removida, mostrando gânglio de Gássia, nervos oftálmico, maxilar e nervo mandibular. Oftálmico, maxilar e mandibular. Bom, vamos adiante. Os nervos oftálmico e maxilar, eles passam na parede lateral do seio venoso cavernoso. Então vamos ver aqui um corte coronal em nível da célula túrcica, onde nós observamos aqui a glândula hipófise, aqui a haste hipofisária. Aqui nós temos o nervo óptico, né? Formando aqui o quiasma óptico. Essa estrutura em azul é uma estrutura venosa, que é o seio venoso cavernoso, que está aqui de cada lado do corpo do osso esfenoide, no sulco carótico, né? O sulco para o seio venoso cavernoso. Então, aqui dentro nós temos nós temos sangue venoso aqui, no que é azul. Então, algumas estruturas estão localizadas na parede lateral do seio venoso cavernoso. E eu tenho duas estruturas aqui dentro do seio venoso cavernoso. Então, as estruturas que estão na parede lateral do seio cavernoso são, basicamente, aqui nós temos o nervo oftálmico e o nervo maxilar, e aqui em cima eu tenho o nervo oculomotor e o troclear. Então, oculomotor aqui, troclear aqui, o ramo oftálmico do trigêmeo, o ramo maxilar do nervo trigêmeo, e dentro do seio cavernoso, envolvido pela mesma bainha carotídea, que faz com que essas estruturas não estejam embebidas pelo sangue venoso que está localizado dentro do seio venoso cavernoso, nós temos aqui a artéria carótida interna, com seu plexo nervoso simpático, e aqui o nervo abducente. Então, os ramos oftálmico e maxilar, oftálmico que nós estamos nos referindo mais agora, ele percorre a parede lateral do seio cavernoso. Percorre a parede lateral do seio cavernoso. Ele não percorre, digamos assim, ele não está dentro do seio cavernoso. Então, nem o nervo oftálmico, nem o nervo maxilar estão dentro do seio cavernoso. Eles estão na parede lateral do seio cavernoso. Isso é uma informação relevante, porque diante do acometimento de aneurismas aqui, por exemplo, da artéria carótida interna, e alguns tumores aqui na fossa média do crânio, traumas, fratura de base de crânio, os sinais e sintomas, né, das estruturas que estão na parede lateral do seio cavernoso são diferentes do acometimento de estruturas que estão dentro do seio venoso cavernoso, ok? Então, o nervo oftálmico, ele vai aqui na parede lateral do seio cavernoso, em direção à fissura orbital superior. Porém, antes de chegar à fissura orbital superior, esse nervo ele vai se trifurcar, né? Ele se trifurca. Então, aqui nessa figura, nós temos uma visão do nervo oftálmico,
Vejam que assim que o nervo oftálmico sai do gânglio de Gassa, ele emite um ramo meníngeo, que é um ramo recorrente, né? Ele é recorrente porque ele tem uma direção oposta à direção dos, do nervo oftálmico propriamente dito, né? Então esse ramo meníngeo aqui do nervo oftálmico também é chamado de ramo tentorial, porque ele se dirige para trás, ele faz uma curvatura por baixo do nervo oculomotor, ele se dirige para trás e vai em direção à tenda do cerebelo. Então, ele vai inervar aqui a tenda do cerebelo. Então, essa é a contribuição meníngea, digamos assim, do nervo oftálmico, né? Porque quem inerva as meninges é o nervo trigêmeo. Tanto ramos meníngeos ou tentoriais do nervo oftálmico, como ramos meníngeos do nervo maxilar, como ramos meníngeos do nervo mandibular. Então, depois de emitir aqui a sua contribuição para a inervação das meninges, o ramo oftálmico vai em direção à fissura orbital superior. Então, o primeiro ramo do nervo oftálmico é o ramo meníngeo. Depois ele vai em direção à fissura orbital superior e antes de chegar à fissura orbital superior, ele se trifurca. Ele se divide em ramos lacrimal, ramo frontal e aqui um ramo mais profundo chamado de nervo nasociliar. Então, observem que aqui no ápice da órbita nós temos o anel tendíneo comum e os ramos lacrimal e frontal, eles passam lateralmente ao anel tendíneo comum. Eles atravessam a fissura orbital superior lateralmente ao anel tendíneo comum, enquanto que o nervo nasociliar, ele penetra no interior do anel tendíneo comum. Daqui a pouco eu vou mostrar isso melhor para vocês, tá certo? Então aqui vem o nervo oftálmico, parede lateral do seio cavernoso. Antes de chegar à fissura orbital superior, se trifurca ramo frontal, nasociliar e lacrimal. Aqui nós temos uma visão diferente, né? Nós estamos vendo, é um corte coronal, que nós estamos observando, né, a órbita, né? Nós estamos fora do crânio, né? Estamos observando a órbita, uma vista frontal desse corte coronal. Então nós temos aqui o anel tendíneo comum, também chamado de anel tendíneo de Zinn, que é a origem comum né, dos músculos retos, né? Reto superior, reto inferior, reto medial e reto lateral. Então nós estamos vendo aqui que o nervo nasociliar do oftálmico, ele passa por dentro do anel tendíneo comum e vai em direção à parede medial da órbita. O ramo frontal, ele percorre o teto da órbita e o ramo lacrimal vai em direção à parede lateral da órbita. Né? Vai em direção à parede lateral da órbita. Então, vejam aqui uma coisa bem importante. O ramo lacrimal, que é esse aqui, se dirige para a parede lateral da órbita, para as proximidades da parede lateral da órbita, sobre o músculo reto lateral e termina aqui na glândula lacrimal, aonde inerva essa glândula de forma sensitiva, a inervação sensitiva da glândula lacrimal. Então, o nervo trigêmeo ele não promove a secretomotricidade da glândula lacrimal. Ele inerva de forma sensitiva a glândula lacrimal. O ramo frontal penetra na órbita lateralmente ao anel tendíneo comum. Ele vem aqui, ó, sobre esse músculo aqui, que é o músculo levantador da pálpebra superior, sobre esse músculo, e ele já se divide, né? Ele dá 3 ramos terminais, digamos assim,
Que aqui nessa figura, esses 3 ramos estão acontecendo mais ou menos no meio aqui da cavidade orbital, né, próximo ao teto da órbita, mas na verdade isso pode acontecer um pouco mais atrás, isso pode acontecer um pouco mais na frente, mas o que interessa é que esses 3 ramos terminais do ramo frontal serão respectivamente o nervo supratroclear, que é esse aqui, ó, que recebe essa denominação, porque se dirige ao canto interno da órbita, passando sobre a tróclea, né, que é a polia cartilagínea do músculo oblíquo superior. Esse nervo supratroclear aqui, ele depois vai se anastomosar com o ramo infratroclear do nervo nasociliar, né? Então aqui é o nervo supratroclear, aqui. E o nervo frontal termina dando 2 ramos, um ramo chamado de ramo lateral, o outro chamado de ramo medial. Esses ramos aqui, eles vão se exteriorizar na margem supraorbital através esse ramo aqui mais lateral da incisura ou forame supraorbital, ele vai se chamar nervo supraorbital, e aqui esse ramo mais medial que vai se exteriorizar medialmente ao ramo supraorbital e vai em direção à raiz do nariz, à pele da fronte, né? Esses 2 ramos, eles inervam raiz do nariz, pele da fronte, pálpebra superior, couro cabeludo, até as proximidades da sutura lambidoide. Até as proximidades da sutura lambidoide. Não sem antes, quando esses ramos eles passam aqui no rebordo supraorbital, eles vão emitir um ramo para o seio frontal. Eles emitem um ramo para o seio frontal, para inervar o seio frontal. Ok? E, por último, nós temos o nervo nasociliar, que aí tem que ser retirado aqui o levantador da pálpebra superior, o músculo reto superior, para nós observarmos essa anatomia mais profunda da órbita, já que ele penetra, né, como nós vimos aqui, o nervo nasociliar penetra não lateralmente ao anel tendíneo comum, como o lacrimal e o frontal. Ele vai penetrar aqui por dentro do anel tendíneo comum, né? Entre a raiz superior e inferior do nervo oculomotor. Essa figura aqui está errada, mas tá bonitinha. Então ele penetra aqui por dentro do anel tendíneo comum e vai em direção, né? Ele passa sobre aqui é o nervo óptico, né? Sobre o nervo óptico. Ele passa sobre o nervo óptico e vai em direção à parede medial da órbita. Vai em direção à parede medial da órbita. Aqui em direção à parede medial da órbita, olha ele aqui, ó, passando aqui sobre o nervo óptico, passando sobre o nervo óptico, aonde ele emite já os seus ramos chamados de ciliares curtos, que vão se relacionar aqui com o gânglio ciliar, que está aqui localizado. Esse gânglio ciliar, ele não é um gânglio do trigêmeo não, tá certo? Mas assim, o gânglio do trigêmeo é um gânglio sensitivo ao gânglio de Gassa, mas o ramo oftálmico do trigêmeo, ele tem relação com o gânglio ciliar. O ramo maxilar tem relação com o gânglio pitérico palatino. E o nervo mandibular, ele tem relação com o gânglio óptico e com o gânglio submandibular. Mas esses gânglios, eles não são do trigêmeo, eles são de outros nervos. Para ser mais específico, aqui o gânglio ciliar, ele faz parte do nervo oculomotor, do terceiro par. Então, essas fibras do nervo nasociliar que vem aqui, chamados de nervos ciliares curtos, eles vêm aqui, ó, passam pelo gânglio ciliar, sem fazer anastomoses com os neurônios ganglionares localizados aqui nesse gânglio, e vai penetrar aqui, ó, no fundo da esclera, no fundo do olho, para inervar, né, coroide, íris, inervar sensitivamente a esclera e as estruturas oculares. Da mesma forma, nós temos aqui os ramos chamados de ramos ciliares longos, né? Esse aqui chamado ciliares curtos, né? Ciliares curtos, e esses aqui ciliares longos,
Esses ramos chamados de ciliares longos, eles vêm aqui do nervo nasociliar e aqui penetram também na esclera para inervar conjuntiva, esclera, coroide, tudo isso inervado aqui nessa região. O nervo nasociliar também vem aqui, ó, abaixo do músculo oblíquo superior. Ele emite um ramo aqui, ó, que é chamado de etimoidal posterior. Então ele vem aqui, penetra no. Esse ramo é um pouco inconstante, tá certo, pessoal? Ele penetra aqui no forame etimoidal posterior, na parede medial da órbita, e ele vai inervar o seio esfenoidal e as células áreas etimoidais posteriores, certo? Aqui nós temos o nervo que os autores, cada autor chama de um nome diferente. Vamos pensar num nome aqui mais fácil de a gente assimilar o conteúdo, né? Deixa eu pensar aqui como é que a gente pode chamar isso aqui. A gente pode chamar isso aqui no início de nervo etimoidal anterior, já que ele vai penetrar no forame do canal etimoidal anterior. E aí ele está dentro da órbita, ele volta para a cavidade craniana. Veja, o nervo oftálmico está aqui, dentro da cavidade craniana, vai para a órbita, e aqui esse ramo etimoidal anterior, ele sai da órbita e volta para a cavidade craniana. Sai da órbita e volta para a cavidade craniana no andar anterior, né, da base do crânio. Então, esse nervo etimoidal anterior, assim que ele penetra aqui, ele emite ramos aqui para as células aéreas etimoidais anteriores e médias, né? Células aéreas etimoidais anteriores e médias, e ele vai para a cavidade craniana. Quando chega na cavidade craniana, aqui desses forames mais anteriores, esses forames mais anteriores aqui de lado do processo cristagalo e na lâmina crivosa do osso etimoide, esse nervo etimoidal anterior, ele penetra, né? Ele penetra, e assim que ele penetra aí, ele vai dar ele penetra aqui, ó. Olha aqui, ele está penetrando aqui, dando os ramos para as células aéreas etimoidais anteriores e médias. E depois ele sai aqui no crânio, né? No interior, no andar anterior, da base do crânio. Ele vem, penetra em um desses pertuitos olfatórios aí, da lâmina crivosa do osso etimoide. E aí ele emite um ramo chamado de nasal medial, né? Que vai aqui para a região mais anterosuperior do septo, e nasal lateral, nasal medial e nasal lateral. Isso vai inervando, né? Ali a parede lateral e medial das fossas nasais, nessas regiões aí, ok? E, deixa eu ver, sim, e por fim, o nervo nasociliar, ele continua-se aqui, ó, sobre o músculo reto medial, sobre o músculo reto medial, ele recebe o nome aqui de nervo infratroclear. Esse nervo infratroclear, justamente porque ele está passando por baixo da tróclea, né? Por baixo da polia cartilagínea do músculo oblíquo superior. Então, esse nervo infratroclear, ele se une com o nervo supratroclear do frontal, e essas coisas se unem aí e vão para a região de raiz do nariz, né? Pele da fronte, região de glabela, pálpebra superior, e aí termina o nosso nervo oftálmico, certo? Termina o nosso nervo oftálmico. Aqui é só para mostrar para vocês, isso é interessante, que na parede lateral da órbita, o nervo lacrimal do oftálmico, ele contrai uma anastomose com o ramo orbital do nervo maxilar. E o nome dessa estrutura aqui é chamado de arco órbito-lacrimal. E desse arco órbito-lacrimal sai aqui o nervo palpebral inferior, sai o nervo palpebral inferior, e sai aqui também os ramos chamados de zigomáticos, que penetram nos forames zigomático-orbitais, ali na face orbital do corpo do osso zigomático, na face orbital do corpo do osso zigomático. Aqui, ó, o nervo zigomático orbital, ele se bifurca, né? E ele sai aqui
na face anterior do corpo do osso zigomático, com o nome de nervo zigomático facial, e na região da fossa temporal, na face temporal do corpo do osso zigomático, sai com o nome de nervo zigomático temporal. Então, zigomático facial aqui na frente, zigomático temporal atrás, né? Olha aqui o nervo zigomático temporal, numa dissecção que nós fizemos lá na disciplina, mostrando aqui o nervo zigomático temporal, saindo pelo forame zigomático temporal. Sempre lembrando aqui que é bem importante o conhecimento da anatomia do nervo oftálmico, né? Porque existem algumas doenças, sobretudo viroses como o herpes zoster, que esse vírus tem um neurotropismo e ele segue o trajeto do nervo. E se o trajeto for do nervo oftálmico, né? A gente percebe logo essas vesículas aqui, pegando assim a pele da região da fronte, conjuntiva, pálpebra superior, pálpebra inferior. E isso, quando acomete o nervo oftálmico, é mais grave do que outros ramos do trigêmeo, né? Os herpes zoster nessa região, porque vai causar uma inflamação, uma neurite, né? No nervo que inerva conjuntiva, córnea, esclera, e aí pode, se for uma forma grave, até comprometer a visão do paciente, ok? Até comprometer a visão do paciente. Pessoal, alguma dúvida aqui que a gente está finalizando o nervo oftálmico? Não dúvidas? Não, professor, até agora ninguém não surgiram dúvidas ainda. O povo tá sabido essa hora da manhã. Todo mundo acorda com a cabeça fresca e já, já acorda sabido aí. Vamos lá. Então vamos agora ver o nervo Acabou maxilar. de aparecer, só porque o senhor falou. Diga aí. A parte do arco que forma, não entendi muito bem. Parte do arco, né? Deixa eu ver se ela aparece aqui. Aqui no nervo maxilar eu vou falar de novo sobre esse arco. Aí eu vou explicar melhor, tá bom? O que eu falei lá, talvez a pessoa entenda melhor quando fala sobre. Vou falar sobre ele de novo aqui no nervo maxilar. Então, dando continuidade, nós vamos falar agora sobre o nervo maxilar, né? Então, enquanto que o nervo oftálmico, né, termina no território de inervação cutânea da órbita, parte superior do nariz, pele da região frontal, couro cabeludo até a região lambidoide, o território cutâneo de inervação do nervo maxilar na região do terço médio da face, né? Pega base do nariz, região da pálpebra inferior, região zigomática, um pouco da região das bochechas, né? Lábio superior, enfim. E vai inervar também o arco gengivo dentário superior. Nós vamos ter também a inervação do arco gengivo dentário superior. Então, o nervo maxilar, ele vai sair do crânio através do canal redondo, naquela região mais anteromedial, né? Mais posteromedial, da parede posterior da fossa ptérigo-palatina. Então, ele vai sair aqui, nessa região, né, da fossa ptérigo-palatina, o nervo maxilar. Não sem antes, olha aqui, ó, o nervo maxilar vem aqui, ele é um nervo que está intermédio entre o oftálmico e o mandibular, e ele vem aqui, mas antes dele sair pelo canal redondo, ele emite aqui a sua contribuição, né, para a inervação da dura mata craniana, né? Ele emite aqui esse ramo que é um ramo chamado de ramo meníngeo médio, e aí ele vai inervar, ele pega o trajeto ali da ele pega o trajeto da artéria meníngea média, certo? Pega o trajeto da artéria meníngea média e aí ele segue aqui inervando a dura mata
no mesmo trajeto que a artéria meningea média tem, certo? Tanto que a tributária frontal, tributária parietal da artéria meningea média, e ele vai inervando ali a dura mater. Então, esse nervo ele sai aqui do crânio pelo canal redondo, sai pelo canal redondo, vem aqui, ó, e ganha a fossa pitérico-palatina. Ganha a fossa pitérico-palatina. Assim que ele ganha a fossa pitérico-palatina, ele vai ter ramos que vão sair da fossa pitérico-palatina lateralmente pela fissura pitérico-palatina. Ele vai ter ramos que vão medialmente penetrar nas fossas nasais através do forame esfenopalatino. Ele vai emitir ramos que vão para a cavidade orbital através da fissura orbital inferior. Ele vai emitir ramos que vão descer pelo canal pitérico-palatino e vão para o palato duro, que são chamados ramos pitérico-palatinos. Ele vai emitir ramos posteriores, né? O ramo faríngeo aqui, passar pelo canal faríngeo e vai para trás. Enfim, são vários ramos que o nervo maxilar emite na fossa pitérico-palatina. E veja que, assim como o nervo oftálmico tinha uma relação aqui com um gânglio que não é dele, né? Que é o gânglio ciliar, aqui o nervo oftálmico tinha, né? O nervo maxilar aqui vai ter uma relação com esse gânglio que não é dele. O ciliar é do oculomotor e aqui o pitérico-palatino é do nervo facial. Então ele vai ter uma relação com esse gânglio aqui. Então vamos ver logo aqui esse ramo aqui do nervo maxilar que através da fissura orbital inferior, muito cuidado com isso. Vocês têm um livro que me responde aí. Vocês estudam por um livro chamado Figum Garino? Foi indicado esse livro aí para vocês? Isso. Foi. Esse livro ele tem uns erros bem grosseiros que eu acho que só pode ser erro de tradução. Se você for ver esses ramos aqui que eu vou dizer tudinho agora aqui para vocês que entram na órbita através da fissura orbital inferior, o Garino diz que entra pela fissura orbital superior. Então é uma coisa tão grosseira assim que provavelmente é um problema de tradução aí. Provavelmente é um problema de tradução, porque esses erros grosseiros, o Garino tem muito erro grosseiro. É tão grosseiro que é legal você estudar por ele, porque aí você sabe se você sabe ou não, entendeu? Porque você identificar os erros dele, aí você sabe se você está sabendo ou não. Então, então esse ramo aqui, que é o ramo orbital, ele está na fossa pitérico-palatina, e aí ele vai para a órbita através da fissura orbital inferior. Aí ele vem aqui, ó. Ele vem aqui. Aqui ele emite, veja que aqui ele está emitindo, é, porque isso ocorre de formas diferentes, né? É, o cara que fez essa figura aqui, o cara tinha uma luz, né? Tinha o cadáver, estava lá, dissecado, e tinha uma luz, né? E a luz refletia a sombra do arco órbito lacrimal. Vocês estão vendo aqui o arco órbito lacrimal? A sombra dele, o cara retratou a sombra do arco, eu acho, e a sombra aqui do nervo lacrimal, eu achei fantástico isso. Mas esse nervo aqui, que é o ramo orbital, ele vem, veja que ele emite aqui os ramos zigomático facial, que penetra no forame zigomático orbital aqui na órbita, né? E sai aqui no zigomático facial, na face anterior do corpo do osso zigomático. Ele emite um ramo zigomático temporal, que vai sair no forame zigomático temporal, e ele tem esse ramo aqui, ó, comunicante com esse ramo comunicante aqui com o lacrimal do oftálmico. E esse ramo comunicante é chamado de arco órbito lacrimal. Então, aquela pessoa que perguntou lá atrás, né? Me diz aí se entendeu agora. É, aí se a pessoa perguntasse, mas por que isso, né? Por que isso aqui? Isso aqui é mais ou menos fácil de entender. É, as fibras secretomotoras pós-ganglionares que saem aqui
do gânglio pitérigo-palatino do facial, né? Que é formado, vem aqui o nervo vidiano, né? O nervo vidiano é formado aqui atrás pelo... A pessoa entendeu sim, professor, está Pronto. agradecendo. Então, vem aqui as fibras secretomotoras pós-ganglionares aqui do gânglio pitérico-palatino. Essas fibras vêm, são do nervo facial. Elas vêm aqui, esse neurônio, né, pseudo, é unipolar. Pseudo-unipolar não, é unipolar só. Professor, eu acho que deu uma travada na internet do senhor, porque cortou. Veja se Até voltou aí. unipolar. Veja se voltou agora, tá normal? Voltou sim. Pronto. Então, esses axônios vêm aqui, ó, do facial, se junta, vem aqui, esses axônios vêm, passa pelo ramo orbital, do Cortou de oftálmico, novo, travou de novo. certo? Acho que está um pouco instável. E aí ele vem aqui, ó, aqui, aí se une ao ramo lacrimal do oftálmico e termina na glândula lacrimal. Isso aqui é que vai fazer a glândula lacrimal, porque... Tá travando, professor. deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer um teste de velocidade aqui. Para ver como é que está a minha velocidade aqui. É porque eu acredito que as pessoas aqui no prédio acordam tudo agora e deve estar todo mundo assistindo aula, entendeu? Pessoal que... escola, faculdade. E aí, eu tô com uma velocidade de 28, 30 megas de download. Deixa eu ver quanto é que eu tô aqui de upload. Olha, não tá ruim não. Meu upload nesse momento tá 20. Vamos tentar continuar, tá certo? Vamos... Surgiu uma dúvida. Diga aí. A maioria das enfermidades que surgem na visão tem a ver sempre com o nervo oftálmico? E se sim, teria como tratar o nervo ou não? Você pode repetir a pergunta? Posso. A maioria das enfermidades que surgem na visão tem sempre a ver com o nervo oftálmico? E se sim, teria como tratar o nervo ou não? Não. As enfermidades da visão, na verdade, quando se fala em visão, você está falando mais sobre o nervo óptico, entendeu? Então, as enfermidades relacionadas à visão, a maioria delas tem a ver com o bulbo do olho, com você ter um problema nos meios de refração do olho, com você ter um problema na córnea, com você ter um problema basicamente na coroide, as uveites, como você ter um problema na retina, e por último você tem um problema no nervo óptico e nas vias ópticas. Mas a parte do oftálmico do trigêmeo, como eu falei no início, ela está totalmente relacionada aí à parte sensitiva do bulbo do olho e não à parte do sentido especial da visão. Tá joia? Não sei se eu Certo, entendi. obrigada. Vocês estão vendo minha tela? Não, ainda não. Por algum motivo aqui parou de compartilhar. Vamos voltar lá para a gente voltar a compartilhar. Vamos aqui. Deixa eu compartilhar a tela inteira. Agora eu acho que vocês estão começando a ver. Agora sim. Ok? Então, bom. Então aqui são os ramos do nervo. Estávamos falando sobre o nervo maxilar. Vejam que o nervo maxilar, ele tem a relação com o gânglio pitérico-palatino. Ele emite um ramo para o gânglio pitérico-palatino e recebe outro. Então, esse aqui é o que ele emite, esse aqui é o que ele recebe. Esse que ele emite aqui, pessoal, vai passar pelo gânglio pitérico-palatino sem fazer sinapse com os neurônios aqui e vai descer aqui, ó, pelo canal pitérico-palatino, se exteriorizando no palato duro e mole, né, naquela região dos forames palatinos maior e menores ou acessórios. Tá certo? Que daqui a pouco eu vou mostrar. Então, são os ramos pitérico-palatinos.
A parte mais espessa do nervo maxilar, veja, ela vem aqui, emite o ramo chamado de alveolar posterior superior e emite o ramo infraorbital, que é o mais calibroso de todos os ramos do nervo maxilar, é praticamente o ramo terminal dele. E esse nervo infraorbital, ele percorre a goteira, o sulco e o canal infraorbital. Ele vem aqui, ó, percorre o canal infraorbital e vai se exteriorizar aqui no forame infraorbital, aonde ele vai emitir ramos para a pálpebra inferior, para a asa do nariz e para o lábio superior. Para o lábio superior. Ainda dentro do canal infraorbital, vejam que nós temos aqui a emissão dos ramos alveolares médios superiores, que vão para os dentes premolares, aqui, e os ramos alveolares anteriores superiores, que vão para os dentes incisivos e caninos, que vão para os dentes incisivos e caninos. Então, o nervo alveolar posterior superior penetra aqui, emite ramos ósseos, pulpares e periodontais, né? Ósseos para o osso da maxila, pulpares, que são esses ramos que penetram no ápice das raízes dos dentes, periodontais para o periodonto, né? Para o periodonto aqui, o processo alveolar, o ligamento periodontal, e ramos sinusais que vão para a mucosa do seio maxilar, que vão inervar a mucosa do seio maxilar. Os ramos alveolares médios superiores também emitem ramos pulpares, ósseos e periodontais e sinusais, né? Pulpares para a polpa dos premolares superiores, ósseos para o osso dessa região, periodontais para o ligamento periodontal dessa região desses dentes e ramos sinusais para a mucosa do seio maxilar. Aqui, os ramos alveolares anteriores e superiores não emitem ramos sinusais, porque não tem seio maxilar na região de incisivos e caninos. Então, eles vão emitir somente ramos pulpares, ósseos e periodontais, certo? Pulpares, ósseos e periodontais. Lembrando vocês, que eu esqueci de dizer aqui, que o nervo alveolar posterior superior, antes de penetrar aqui nos forames alveolares posteriores e superiores, ele emite aqui o ramo gengival, que vai inervar a gengiva dos dentes, né, a gengiva externa, a gengiva da cortical vestibular dos molares superiores. Então, a gengiva aqui nessa região é inervada pelos ramos gengivais do alveolar posterior superior. Aqui para mostrar aquilo que eu já havia falado para vocês, né? Com relação aqui ao gânglio pitérico palatino, essa figura é bem interessante, né? Que esse ramo aqui é um ramo esse gânglio é do facial. Aqui o nervo grande petroso superficial maior se une ao plexo nervoso simpático da artéria carótida interna, forma o nervo vidiano, passa pelo canal vidiano, termina aqui no gânglio pitérico palatino. Mas o que nos interessa, que é o nervo trigêmeo, o nervo maxilar emite um ramo que passa pelo gânglio, e esse ramo desce pelo canal pitérico-palatino, saindo pelos forames palatinos maiores e menores, inervando de forma sensitiva o palato mole, inervando também de forma sensitiva a gengiva palatina, né, o palato duro dos dentes premolares e molares, dos dentes premolares e molares. Aqui a gente está vendo a fossa pitérico-palatina por dentro, né, pelas fossas nasais. Então, digamos que isso aqui seja o forame esfenopalatino, né? Isso aqui, mais ou menos, o forame esfenopalatino. Então, tem esses ramos aqui, que são os ramos nasais posteriores e superiores, ó, que são ramos que vêm do maxilar, que penetram pelo forame esfenopalatino nas fossas nasais, e eles vão emitindo aqui, ó, ramos que vão inervando aqui a mucosa de meatos e cornetos, né? A mucosa de meatos e cornetos aqui nessa região. Aqui o nervo palatino anterior e aqui o nervo palatino acessório ou menor, inervando toda a gengiva palatina e a mucosa do palato duro, aqui nessa região do teto da cavidade oral e aqui do palato mole.
E nós temos ainda um nervo que ele vai em direção ao septo nasal, né? Que é esse nervo chamado de nasopalatino, ele vem pelo septo nasal, abaixo da mucosa, vai inervando a mucosa do septo nasal, até chegar aqui nessa região do forame, né, na junção das duas maxilas, formam o canal incisivo, e aí ele vai sair aqui, ó, no forame incisivo, inervando a gengiva palatina de incisivos e caninos. A gengiva palatina de incisivos e caninos, já que quem inervou a gengiva palatina de premolares e molares foi esse nosso amigo aqui, ó. Foi esse nosso amigo aqui. Molares e premolares, esse ramo que é o palatino maior ou anterior, e gengiva palatina de incisivos e caninos, o nervo nasopalatino ou nervo de Scarpa que sai aqui pelo forame do canal incisivo, certo? Aqui mostrando só os ramos, né, os nervos alveolares posteriores superiores, médios e alveolares anteriores superiores. Né? Então, aqui, alveolares posteriores superiores. Veja que antes do nervo alveolar posterior superior penetrar nos forames alveolares posteriores superiores, vem o ramo gengival dele aqui, ó, que inerva a gengiva vestibular dos molares. A gengiva vestibular dos molares. Aqui os nervos alveolares médios superiores. E aqui os nervos alveolares anteriores superiores, pegando essa região de incisivos e caninos. Por último, o nervo infraorbital, ele vai sair pelo forame infraorbital, emitindo ramos para a pálpebra inferior, para a asa do nariz e para o lábio superior. Esse ramo que vai para o lábio superior também emite um ramo chamado de gengival, e esse ramo gengival ele vai inervar a gengiva vestibular de incisivos caninos até a região de premolares. Com isso, nós vimos toda a inervação do arco gengivo dental superior, que é dividido em dente, que está ao centro, gengiva palatina de cada dente e gengiva vestibular de cada dente. E gengiva vestibular de cada dente. Aqui só mostrando mais ou menos o que seria o forame infraorbital e saindo pelo forame infraorbital aqui o nervo infraorbital. Então, só exemplificando aí para vocês, né, quando uma pessoa, por exemplo, vai anestesiar um dente, por exemplo, aqui esse incisivo lateral ou canino superior aqui nessa região, né, a pessoa faz anestesia tópica aqui, né, e aí vai infiltrar aqui na região, no fundo do sulco gengivo labial superior, né, introduz poucos milímetros a agulha aqui. Então, quando a pessoa infiltra um anestésico aqui, né, ela vai estar anestesiando aqui os ramos pulpares, ósseos e periodontais, né, tanto do incisivo lateral superior, que é o objetivo que a pessoa tem, mas também o anestésico está aqui e acaba indo um pouquinho aqui para o central, um pouquinho aqui para o canino. Então, vai inervar aqui os ramos pulpares, ósseos periodontais, que são do alveolar anterior superior, vai anestesiar também o ramo gengival, que é do labial superior. E se a pessoa, isso já é suficiente, né, para a pessoa fazer procedimentos tipo tratamento de canal, tratamentos restauradores nesses dentes. Mas digamos que a pessoa vai fazer uma extração do dente, né? Vai fazer uma extração do dente. Aí a pessoa anestesiou quase tudo. Mas se for extrair esse dente aqui, o paciente vai sentir dor porque tem uma coisa que não está anestesiada, que é a gengiva palatina. A gengiva palatina, não é que a gente consegue anestesiar aqui, infiltrando aqui próximo ao forame incisivo, né? Se a gente quer anestesiar a gengiva palatina de incisivo central, lateral e canino, vai aqui nessa região da gengiva palatina, mais próximo do forame incisivo. Se fosse dos dentes posteriores,
aí iria ali um pouco mais atrás, mais próximo ali do forame do canal Palatino Maior, forame Palatino Maior. Iria mais aqui perto do forame Palatino Maior. Então, tudo depende do que você quer fazer, certo? No paciente. Alguma dúvida, pessoal, sobre nervo maxilar, para a gente ir para o nervo mandibular? Não dúvidas? Não, até então não. Ok, então vamos falar sobre o nervo mandibular, ok? Então, o nervo mandibular é esse nosso jovem aqui, estamos vendo ele pela face interna, né? Face interna do ramo ascendente da mandíbula, né? É fácil a gente identificar, porque a gente está aqui vendo o forame mandibular. Então, o nervo mandibular, ele é bem curto, né? Porque ele já sai ali do gânglio de Gásser, forame oval, né? Sai ali meio que já lateralmente ao gânglio óptico. Esse gânglio óptico é um gânglio que, na verdade, ele é do glosso faríngeo. Ele é do glosso faríngeo. Então, ele está aqui, então o nervo mandibular já sai aqui e sai, assim que o nervo mandibular sai, ele envia um ramo chamado de ramo recorrente, né? É o ramo que volta pelo forame espinhoso, e ele volta pelo forame espinhoso e vai inervar, dá a contribuição do nervo mandibular para a inervação das meninges, né? Ele vai ali naquela região. Ele retorna para o crânio, por isso que ele é chamado de ramo recorrente do nervo mandibular. Então, é, o nervo mandibular, assim que sai pelo forame oval, ele é dividido em dois troncos, né? Um tronco mais anterior, né? Que vai terminar com o nome de nervo lingual, e um tronco mais posterior, que vai terminar com o nome de nervo alveolar inferior. De nervo alveolar inferior. Então, esse nervo aqui, ele é misto. Então, ele é tanto sensitivo quanto motor. É o que nós não tínhamos antes quando nós falamos sobre o nervo oftálmico e o nervo maxilar. É, ele emite já aqui um ramo chamado de ramo motor comum. Ramo motor comum. Esse ramo motor comum aqui, vejam que ele vem aqui para esse músculo aqui, ó. Ele vem para esse músculo aqui, ó, que é o músculo tensor do véu palatino, né? Ele já vem aqui para o músculo tensor do véu palatino. Ele emite esse ramo aqui que vai para o músculo pterigoide medial. O pterigoide medial está aqui seccionado, né? Uma parte dele está aqui embaixo, essa parte está aqui em cima. Então, o ramo pterigoide medial e um ramo que vai para o músculo tensor do tímpano, né? Então, tensor do pterigoide medial, tensor do véu palatino e tensor do tímpano. E essa parte motora do nervo mandibular tanto vai medialmente como vai lateralmente. Aqui uma dissecação mostrando mais ou menos isso que a gente estava vendo aqui nessa figura. E vejam que esses ramos motores comum para o pterigoide medial, tensor do véu palatino, o tensor do tímpano aqui não está dissecado, eles atravessam essa fáscia interpterigoideia, né? Essa face aqui que separa o músculo pterigoide medial, que aqui está seccionado, do músculo pterigoide lateral, né? Essa face aqui, ó, essa face que vem aqui, ela termina aqui nessa região. Professor, o senhor poderia mostrar de novo a imagem do ramo motor? Ramo motor aqui, ó. Pterigoide medial. E aqui tensor do véu palatino. Aqui para cima seria o tensor do tímpano, não está mostrando, mas esse aqui, ó, tensor do véu palatino e do tímpano, e aqui pterigoide medial. Aqui. E aqui, ó, essa fáscia que fica entre o pterigoide medial e o lateral, chamada de fáscia interpterigóidea, que ela separa aqui, ó, ela se fixa aqui nessa região, e ela vem subindo,
E ela termina aqui, ó, nessa estrutura que une a, a espinha do esfenoide, né? Vai a espinha do esfenoide aqui, até aqui mais ou menos a região do processo pterigoide. E tudo que está acima aqui dessa região é um forame, chamado de forame crotafítico bucinador. Forame crotafítico bucinador, é esse aqui, ó. Essa região aqui, por onde atravessou aqui esses ramos, ó. Pterigoide medial e aqui tensor do véu palatino e tensor do tímpano, aqui nessa região desse forame, que é chamado de forame crotafítico bucinador. Então, isso, olha aqui, ó. Aqui em preto, a face interpterigóidea, que separa o pterigóide medial do pterigóide lateral, nesse corte coronal. Aqui o ramo motor comum para o músculo pterigóide medial, para o músculo tensor do véu palatino e aqui para o músculo tensor do tímpano. Esse ramo mais cranial aqui que vai para a tuba auditiva é o tensor do tímpano. Pterigóide medial, tensor do véu palatino e tensor do tímpano. E aqui nós temos os ramos que não vão medialmente, que vão lateralmente. Né? Como aqui nós temos o músculo, o nervo temporobucal. O temporobucal é esse aqui que passa entre o feixe superior e o feixe inferior do pterigoide lateral. E aqui o temporo massetérico e o temporal profundo, que nós vamos ver agora. Aqui, ó. Então, atravessando o músculo pterigoide lateral e inervando ele, nós temos o nervo temporobucal, que é subdividido em temporal profundo anterior, que vai para as fibras anteriores do músculo temporal, e nervo bucal. O nervo bucal ele não é motor, ele é sensitivo. Então, o nervo temporobucal ele é um nervo misto, porque ele é motor para as fibras anteriores do músculo temporal e ele é sensitivo com o nome de nervo bucal. Esse nervo bucal ele vem aqui, ele é sensitivo, ele vem inerva a gengiva vestibular de premolares e molares inferiores, a mucosa da parede lateral da boca, a mucosa das bochechas, e ele tem até um ramo cutâneo, um ramo que vai mais superficial, que chega até a pele da região das bochechas. Que chega até a pele da região das bochechas, que é o ramo bucal. E o temporal profundo anterior, como eu falei, vem aqui para as fibras anteriores do músculo temporal. Entre o feixe superior do pterigoide lateral e a base do crânio, não é? E a face infratemporal da grande asa do osso fenóide, nós temos aqui dois ramos. O temporal profundo médio, que vai para as fibras médias do músculo temporal, e o músculo temporomassetérico, o nervo temporomassetérico. O nervo temporomassetérico se divide em nervo temporal profundo posterior, que é esse aqui que vai para as fibras posteriores do músculo temporal, e nervo massetérico que atravessa a chanfradura semilunar e vai inervar o músculo masseter. Então, por isso aqui é temporo massetérico, ele é totalmente motor, ele não é sensitivo, tá certo? Ele não é sensitivo, ele é totalmente motor. Bom, e a divisão, a raiz posterior do nervo mandibular continua, né, o seu trajeto descendente em direção ao forame da mandíbula. Depois que entra no forame da mandíbula, ele passa a ser chamado de nervo alveolar inferior, mas não sem antes, ele antes de penetrar no forame da mandíbula, ele emitia um ramo chamado de nervo miloioide. Vamos ver logo aqui o nervo alveolar inferior. Ele penetra dentro do forame da mandíbula, vai emitindo ramos pulpares, ósseos e periodontais até o primeiro premolar inferior.
Em nível, assim, abaixo dos premolares ou do segundo premolar inferior, nós temos o forame mentual, aonde o nervo alveolar inferior se divide em 2 ramos: o nervo mentual, que sai pelo forame mentual, e o nervo alveolar inferior. Então aqui o nervo alveolar inferior vai emitindo ramos ósseos, pulpares e periodontais. Parte dele sai aqui com o nome de nervo mentual, pelo forame mentual, e a outra parte continua emitindo ramos pulpares, ósseos e periodontais para incisivos e caninos. Pulpares, ósseos e periodontais para incisivos e caninos. E o que sai aqui pelo forame mentual vai emitir ramos para o lábio inferior e ramos para a gengiva vestibular de incisivos e caninos. Gengiva vestibular de incisivos e caninos. Aqui só mostrando um pouco dos ramos pulpares, né? Esses ramos que penetram aqui, né, na polpa dos dentes. Aquilo que eu falei para vocês, o nervo, antes de penetrar pelo forame alveolar inferior, e onde ele passa a ser chamado de nervo alveolar inferior, ele emite um ramo motor, que é um ramo chamado de ramo miloióideo, que percorre o sulco miloióideo. E esse nervo miloióideo, ele emite ramos motores para o músculo miloióideo e um músculo e um ramo também aqui, ó, para o ventre anterior do músculo digástrico. Então, miloióideo e ventre anterior do músculo digástrico. Deixa eu ver aqui se eu esqueci alguma coisa. Eu acho que eu esqueci. Esse aqui eu esqueci de falar. Vamos ver, é melhor ver ele por dentro aqui. Cadê ele? Olha ele aqui. Esse nervo aqui é o nervo aurículo temporal. Vê que ele sai do tronco posterior do mandibular e ele sai através de 2 raízes que envolvem a artéria meningea média. Esse nervo aqui é o nervo aurículo temporal. Olha aqui ele aqui. E ele passa no colo do côndilo da mandíbula, faz uma curvatura e vai se exteriorizar lateralmente. Vamos ver lateralmente. Cadê ele? Aqui ele vem, ó. E ele dá a inervação aqui, ó, dessa região da articulação temporomandibular. Ele emite ramos para a articulação temporomandibular, para a orelha externa, meato acústico externo, pele dessa região da fossa temporal, couro cabeludo dessa região. Então, esse nervo aqui, ó, é o nervo aurículo temporal. Nervo aurículo temporal. Sim, diferentemente, pessoal, da maxila, que é um osso muito poroso, a pessoa vai lá, é anestesia, o anestésico penetra no osso, na mandíbula, principalmente de pessoas adultas, né, é um osso muito compacto. Então, é preciso que seja dado uma anestesia chamada de anestesia troncular, né? O termo correto não seria troncular, não, seria, vamos chamar de anestesia condutiva, né? É aquela anestesia aonde o profissional entra com a agulha ali, medialmente ao pterigóide medial, tem o pterigóide medial aqui, desculpe, medialmente não, lateralmente. Lateralmente é o músculo pterigóide medial, aonde ele vai pegar de uma vez só aqui o nervo alveolar inferior e o nervo lingual. Então, quando a pessoa recebe essa anestesia, ela anestesia de uma vez só os ramos pulpares, ossos e periodontais e o nervo lingual. O nervo lingual pega toda a gengiva lingual, né? O nervo lingual pega toda a gengiva lingual. Vou mostrar aqui uma figura melhor dele. Aqui, ó. O nervo lingual pega toda a gengiva lingual de todos os dentes inferiores, de incisivos até terceiro molar, pega toda a gengiva lingual. Se a pessoa coloca o anestésico aqui, ó,
já vai pegar ao mesmo tempo esse nervo e esse nervo, o lingual e o alveolar inferior. Então, vai anestesiar toda a metade da língua, né, que os 2 terços anteriores da língua são inervados pelo nervo trigêmeo, o ramo lingual do trigêmeo, toda a gengiva lingual aqui, ó, de todos os dentes, o alho da boca, e o nervo alveolar inferior aqui vai pegar também todos esses dentes aqui nessa região. Mostrando um pouquinho de como que é essa técnica, né? Aqui, né, o ramo ascendente é divergente, a agulha é colocada, né, aqui está sendo palpado a borda anterior do ramo ascendente da mandíbula, aqui a ráfia ptérigo-mandibular, então a gente tem um triângulo aqui, ó, com a base superior, você traça uma bissetriz aqui para pegar mais ou menos a parte média desse triângulo, né, mais ou menos 1 centímetro acima da face oclusal dos últimos dentes, com o corpo da seringa voltada para os premolares do lado oposto. Então, aqui está o músculo pterigóide medial, aqui está o ramo ascendente da mandíbula. Então, você vai colocar aqui no meio, né? E aí introduz a agulha aqui e já pega de uma vez o nervo alveolar inferior e o nervo lingual, ok? O nervo alveolar inferior e o nervo lingual. Aqui só mostrando um corte coronal na região da ATM, mostrando aquele nervo aurículo temporal que eu falei para vocês, ó, que ele vem por trás da cápsula da articulação temporomandibular. Olha ele aqui, ó, emitindo aqui esses ramos, que são os ramos articulares do nervo aurículo temporal. Ramos articulares do nervo aurículo temporal. Dúvidas, pessoal? Professor, já que o senhor falou que o Garino ele tem muito erro, qual seria o livro que o senhor recomenda? Olha, o Garino tem aquela parte de anatomia mais aplicada, odontologia, que é bacana estudar, entendeu? Poderia estudar pelo Gray mesmo. Mas assim, não são erros, são erros bem, do Garino são fáceis de entender, porque eles são erros bem grosseiros. Eu acho que é erro de tradução, sabe? Acho que é erro de tradução. Então, assim, uma estrutura que passa pela fissura orbital inferior, você diz que passa pela fissura orbital superior, e isso se repete 3 vezes no mesmo texto, 4 vezes no mesmo texto, sabe? É mais erro de tradução mesmo. É mais erro de tradução Não, mesmo. professor, Sim.